Amigos e amigas do nosso canal NEP Honor Abreu, sejam bem-vindos. Hoje vamos então iniciar o nosso estudo sobre o livro Emmanuel, o primeiro psicografado, ditado por Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. A princípio, Emmanuel vai começar o livro no seu capítulo número 1, doutrinando a fé. Mas por que doutrinando a fé? Porque até a altura da implantação da doutrina espírita, o que prevalecia era a fé cega. A fé que era proibida de questionar. A fé que era proibida de duvidar de alguns pontos que eram colocados como sendo de Deus. E a doutrina espírita nos trouxe a fé raciocinada. E é sobre isso, é sobre estes pontos que Emmanuel vai começar no seu capítulo inicial. E ele vai, na sua primeira parte, com o tema As Almas Enfraquecidas, como um aviso que ele vai dar para aqueles que estão se iniciando no estudo da doutrina espírita. Um puxão de orelha, como tantos que Emmanuel sempre, de uma maneira muito carinhosa, mas muito assertiva, coloca sobre os seus ensinamentos, que são de grande auxílio para todos nós. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura e o nosso diálogo sobre essa primeira parte, as almas enfraquecidas. Emmanuel inicia dizendo: minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas tangidos pelos azorragues impiedosos do sofrimento, no auge das suas dores. Recorrem ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência de prantos amargos. Se nós observarmos a história da humanidade, nós vamos observar nas religiões politeístas, que foi o primórdio da crença, do relacionamento com os deuses, sempre foi um relacionamento que objetivava receber favores divinos. Por isso que no politeísmo era comum a prática de oferendas para os deuses, com a esperança de que agradar-se-ia aos deuses e, em contrapartida, se receberia benefícios, em detrimento muitas vezes até do próximo. Depois, com a vinda do monoteísmo, através dos judeus, a relação com o Deus único, a princípio, trouxe ainda um pouco desse resquício. Porque se nós formos ver a história do povo judeu à época de Jesus e anteriormente à vinda de Jesus, também era comum o culto através de oferendas. Eu muitas vezes me choco com uma imagem que pode surgir quando se pegavam animais e se sacrificavam no fogo com aquela fumaça subindo que ia agradar ao Deus, como se ele tivesse imensas narinas que estava ali sob o templo de Jerusalém, sentindo aquele cheiro inebriante do churrasquinho que nós cometemos aí nos nossos finais de semanas, sacrificando os animais para satisfazer o nosso gosto. Eu sou um que adoro, então não é crítica. Mas Deus não pode ser comparado com o homem. A relação com Deus não é uma relação de troca, não é uma relação de favores, porque Deus nos concede aquilo que precisamos, mas não porque merecemos, mas porque sem isso nós não sobreviveríamos. Independente do que façamos, Deus sempre nos suprirá das nossas necessidades. Então essa relação de troca, de permuta, não
pode mais fazer parte da fé raciocinada. E é justamente isso que Emmanuel está nos orientando, para que não possamos trazer para a doutrina espírita a mesma prática do politeísmo e do monoteísmo, e mesmo da religião católica romana, que mudou-se a forma de se fazer as oferendas para Deus, mas a relação de troca ainda persiste. Então, é muito válida este aviso, esta informação de Emmanuel. Se você busca a doutrina espírita para ter uma relação comercial com Deus, você está redondamente enganado. Porque a doutrina espírita traz o consolo, traz o alívio, nos reconforta, mas não nos livra dos problemas. Pelo contrário, a doutrina espírita nos informa que todas as vicissitudes que nós passamos são frutos da nossa invigilância, dos nossos erros do passado, e que somos responsáveis por estes erros e temos a obrigação de corrigi-los. E é para isso que vem o sofrimento. Então, o sofrimento só tem uma origem: os nossos erros e o amor de Deus por todos nós. Porque Ele utiliza do sofrimento da dor para nos despertarmos para as verdadeiras realidades da vida. A seguir, Emmanuel continua nos ensinando. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldas do entusiasmo das primeiras horas. E é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperança. Invencível abatimento invade-lhes os corações tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade, titubeante e na sua inércia espiritual. Então, aqueles que, através dos velhos hábitos, dos costumes antigos, procura essa relação com Deus, vai, infelizmente, se sentir traído por Deus. Porque o Pai não vai trabalhar de acordo com os nossos desejos, mas sim de acordo com as nossas necessidades, aquilo que for útil para o nosso crescimento. Desta forma, Emmanuel está nos orientando para não buscarmos facilidades, para nos encorajar a buscarmos o estudo, o aprofundamento dos ensinamentos de Jesus em seu Evangelho, também complementados pelos ensinamentos dos Espíritos que ditaram a Allan Kardec a doutrina, para que possamos penetrar no sentido mais profundo dos ensinamentos que vêm do alto, para nos fortalecer, para que possamos compreender o porquê estarmos aqui, a necessidade do sofrimento, a grandeza e a sabedoria de Deus que nos amparam em todos os sentidos, mesmo quando nos sentimos totalmente esquecidos por Ele. A leitura dos livros da doutrina espírita, a leitura e o aprofundamento do Evangelho de Jesus são condições fundamentais para que possamos enfrentar a nossa jornada evolutiva com tranquilidade, com conhecimento, com sabedoria, educando diariamente o nosso sentimento para que possamos ter uma relação muito amigável conosco mesmo e com o próximo. Nada vai nos livrar de passarmos aquilo que for útil para o nosso aprendizado. Nada vai evitar o descumprimento da lei de causa e efeito, porque somos herdeiros de nós mesmos, como a doutrina nos ensina. E é preciso termos sempre em mente que tudo que nos acontece tem uma finalidade única: nos fazer mais fortes, nos fazer melhores, nos fazer mais conscientes, mas, acima de tudo, a nos ensinar a amar a nós mesmos, a amar a Deus e amar ao próximo.
porque não há outra rota ensinada por Jesus para que possamos atingir os níveis mais elevados da espiritualidade. E tenho a certeza que o papel de Emmanuel, junto a Francisco Cândido Xavier, este médium notável, é de trazer todo o auxílio para que possamos sempre compreender, aceitar. Vejam que aceitar não é sinônimo de acomodar-se. Aceitar e entender para melhor mudar, para melhor corrigir, para melhor compreender e para melhor viver consigo mesmo e com o próximo. Porque para isso é que Deus nos criou, para que possamos fazer a nossa jornada evolutiva. E essa jornada evolutiva só é possível de progredir na medida em que eu conviva com as pessoas. É no relacionamento com o próximo que as maiores lições serão aprendidas, que os melhores ensinamentos se fixarão em nosso espírito e que tornarão patrimônio eterno de cada um de nós. E para finalizar a mensagem de hoje, Emmanuel nos alerta: essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vogando apenas entre as águas das superficialidades. Os espíritos da codificação nos informaram que a doutrina espírita é tríplice: é ciência, é filosofia e é religião. A ciência e a filosofia devem ser estudadas. Necessita que nos debrucemos sobre os livros da codificação, debrucemos sobre o Evangelho de Jesus, debrucemos sobre a literatura complementar e aprofundar, buscar os sentidos mais íntimos dos ensinamentos dos Espíritos, procurar aquela revelação que nos foi dada, a terceira revelação, a consoladora. É preciso mergulharmos sistematicamente, fazer um estudo sistemático, buscar o conhecimento, buscar a verdade para nos tornarmos livres. Então, meus amigos, essa é a parte de estudo. Mas a doutrina espírita também é religião. Religião é a prática, é a vivência. Então nós temos que estudar a ciência e a filosofia para praticá-las através da religiosidade, através da nossa relação com o próximo, através do exercício do amor. Mas para podermos exercitar corretamente é preciso estudo, que vai nos dar a base, que vai nos dar a sustentação para sabermos qual é o caminho correto a seguir. Então este é o convite de Emmanuel, e é por isso que ele começa o livro nos trazendo essas informações e este alerta, para que possamos, no decorrer deste caminho que vamos fazer a partir de hoje, possamos cada dia mergulhar sobre os pequenos tópicos que Emmanuel colocou aqui, para que possamos refletir, para que possamos meditar, para que possamos nos tornar aptos a praticar. E assim nós fechamos as almas enfraquecidas, para que possamos nos tornar fortes. Esta é a conduta, este é o convite que eu vos faço. Muito obrigado pela companhia de hoje. Não se esqueçam de, se ainda não fizeram lá a sua inscrição no nosso canal no NEP, que o façam, para que possam receber sempre a notificação de quando novas postagens foram colocadas. E dê um like, para que possamos saber e nos orientar da conduta que vamos tomar daqui para frente. Grande abraço a todos e até a semana que vem.